Olá pessoal, eu vou mostrar aqui hoje como é que a gente usa o bastidor de 2 estágios na máquina de bordar computadorizado. A minha máquina é uma PS770 da Brother e esse bastidor é o bastidor original. O bastidor de 2 estágios, ele vem com mais de um engate. Aqui a gente consegue ver também a diferença de tamanho. Enquanto o bastidor normal vem com 2 engates, encaixa na máquina em uma posição só, o bastidor de 2 estágios vem com 4 engates. E a gente pode encaixar ele na máquina de 3 formas diferentes. A gente pode encaixar na primeira posição, na posição do meio e na posição final. Então nós temos 3 formas de encaixar o bastidor na máquina. Com essa possibilidade de encaixar o bastidor de formas diferentes, a gente vai poder usar esse bastidor para fazer montagens sem precisar tirar o tecido do bastidor. E tal. Esse bastidor você não vai conseguir bordar na sua máquina de uma vez só. Os 30 centímetros dele, a máquina não aceita. No caso da minha, o tamanho máximo é 180 milímetros. Então não adianta, ela não vai bordar os 30 milímetros de uma vez. Agora eu posso fazer montagens. Por exemplo, isso aqui vai ser uma plaquinha para o meu ateliê. Bordei aqui a minha marca. Eu imprimi na impressora para vocês verem que isso é um recurso muito legal. O Wilcon, que eu trabalho, ele te dá a opção de imprimir o seu desenho. E eu recortei em volta para vocês verem que fica realmente o tamanho certinho. Esse aqui eu bordei na posição do meio. Coloquei o bastidor, encaixei nos 2 pininhos do meio e bordei a minha logomarca centralizado no meio. Se a gente for usar aquele gabarito que vem com o bastidor, vocês vão ver que ele tem a parte mais escura, é os 13 por 18 da parte central. Foi aqui que eu bordei. Esse aqui é o primeiro engate. Do cantinho de cá, onde tem pontilhado, vai ter também 13 por 18. É a primeira posição da máquina. E no outro lado, também tem um pontilhado, a mesma coisa, 13 por 18. Eles se cruzam no meio. Com essas informações aqui, vocês vão fazer a montagem de vocês. Então, a minha primeira montagem é esse estilo aqui. Um desenho centralizado. E agora, sem tirar o bastidor da máquina, eu vou bordar 2 desenhinhos no canto. Vou encaixar o bastidor na primeira posição, vou bordar a menininha sentada na máquina. Vou tirar, vou encaixar o bastidor na última posição, vou bordar a menininha costurando. Isso aqui é a minha primeira montagem. Aqui, meninas, mais um detalhe. Eu encaixei aqui o bastidor na última posição, na primeira posição de baixo aqui. Vou bordar minha menininha aqui no canto. Ela é pequenininha. Se eu quisesse bordar, fazer um bordado maior, ele ia ter que ter no máximo 13 por 18. Só que aí iria sobrescrever a minha logo que eu já bordei ali atrás. Como eu tenho aqui o bordado impresso, eu posso reposicionar o bordado na melhor posição. Como eu fiz essa montagem no Wilcon, eu já sei que todos eles vão ficar alinhados por baixo. Então eu peguei o bordado na máquina, carreguei o pendrive e coloquei o bordado mais para baixo possível, mais para o canto possível. Aí eu sei que está alinhado, porque o de cá eu também alinhei o mais embaixo possível. Vai ficar os dois na mesma linha, na mesma direção. E agora eu vou bordar a menininha. Olha como é que o desenho impresso ajuda a localizar a posição onde eu quero colocar o bordado. Aqui eu sei que se eu quiser colocar ele mais pra lá, eu tenho espaço, só que eu não quero, eu quero que fique uma plaquinha maior. Então eu vou colocar ele mais pra cá e vou posicionar a máquina de forma com que a agulha fique no centro do meu desenho impresso. Outra dica, para vocês terem espaço na mesa quando for usar o bastidor de 2 estágios. Eu aqui uso uma cômoda, essa cômoda é pequena, então eu tive que puxar a máquina para frente para o bastidor não bater lá na parede. Tem que ter espaço para usar o bastidor maior, porque se o bastidor ficar batendo ou pegando, você vai perder o seu bordado, ainda corre o risco de travar a máquina. Já estou bordando já na última posição, a outra menininha, essa aqui já está bordada, falta só fazer a
gente fazia montagem com o bastidor tradicional, porque depois que vocês estiverem nesse bastidor, vocês não vão querer fazer mais montagem desse jeito. A gente colocava o tecido lá no bastidor, fixava, ia bordar a primeira etapa, o primeiro arquivo. Aí ia tirar o tecido do bastidor, colocar de novo, rezar para ficar certo, para ficar retinho e bordar a segunda etapa. Desse jeito que eu fazia a montagem antes. E acho que vocês fazem desse jeito também. Com o bastidor de 2 estágios, a gente vai eliminar essa etapa de tirar do bastidor e ter que colocar de novo, rezando para ficar reto. A gente pode fazer também uma montagem usando uma outra forma de organizar os desenhos aqui. Em vez de fazer uma montagem partindo do meio e bordando as pontas, eu posso fazer uma montagem igual essa daqui, ó. Mamãe coruja. Inclusive, sobrepondo. Aí usei os 30 centímetros. Usei os 30 centímetros do bastidor de montagem. Só que eu não vou bordar tudo de uma vez, porque ele não vai aceitar. Esse primeiro aqui, eu fiz lá no Wilco, ele tem 18. Tá vendo? Depois eu vou tirar o bastidor, vou encaixar na última posição e vou bordar o outro. Também tem menos de 18. A gente pode ver aqui, ó. Primeira posição. Tá com 17 centímetros. E a segunda posição tá menorzinha ainda. Isso aqui eu vou fazer uma montagem numa toalhinha que a gente borda muito. Tenho certeza que vocês bordam muito esse tipo de toalhinha. Eu bordo bastante. Ela é menor um pouquinho do que o bastidor de 30 centímetros. Mas olha aqui como é que tá a montagem. Inclusive, quase sobrepondo um pouquinho. Quase sobrepondo. E aí eu vou ter a medida dos 30 centímetros. Ah, mas a toalhinha é menor do que o bastidor. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar entretela no bastidor. Vou prender a toalhinha por cima, sem ser na alça do bastidor. Vou botar simplesmente por cima. Vou prender com fita ou com a cola spray que eu sempre uso muito. Continuando aqui, eu já bordei a primeira parte. A corujinha linda, como é que ficou. Já tirei o bastidor, coloquei de novo na última posição, naqueles primeiros 2 ganchinhos lá. Tenho aqui a minha parte impressa, que vai servir de modelo. Eu vou alinhar agora pela parte de cima. O C do coruja tem que estar na mesma direção do M de mamãe. E eu vou jogar o desenho todo pro canto. Então, vou ajustando a máquina, vou colocar o bastidor no máximo pro canto. Vou mudar a posição da agulha aqui para eu ver onde é que está o arquivo. Ainda não está onde eu quero, falta bem pouquinho. Vou chegar mais pra cá um pouquinho o desenho. Se eu baixar a agulha, eu vou ver que está alinhado com mamãe, é isso aqui que eu quero. Então, eu peguei o arquivo de bordado, coloquei ele encostado o máximo no canto e alinhei esse por cima. O outro da plaquinha do ateliê, eu alinhei por baixo. Esse eu alinhei por cima para o mamãe ficar na mesma linha do C do coruja. E agora eu vou bordar. Bom, meninas, finalizando o vídeo. Vocês podem ver aqui que eu já terminei a toalhinha. Olha como é que ficou legal a montagem. Ficou perfeito. E ficou o alinhamento certinho aqui em cima. Ó. Mais fácil do que se a gente fosse fazer por partes, né? Tirar, colocar de novo, e de novo. Esse foi a segunda forma de fazer montagem. A primeira também já está pronta. Tá aqui pendurado no
mural. Vou finalizar a plaquinha depois. Esse aqui foi a primeira montagem que eu fiz no dia que o bastidor chegou. Esse bordado, ele é inteiro, é um arquivo só. Porém, é para uma máquina com bastidor maior do que o meu. Então, o que eu fiz? No Vilcon eu separei o cesta e a galinha em um arquivo e o extra em outro arquivo e bordei em duas partes. Ele não é muito grande, mas é maior do que os 180 milímetros do meu bastidor. E aí é só. Espero que vocês tenham entendido. E vocês podem imaginar aí, criar outras formas de fazer montagem. Pode pegar vários arquivos pequenos e ir montando. Por hoje é só.